sabe a vontade, e por ele ao Pai chegar, e por ele chegar. Em cada passo um exemplo de amor ao semelhante. Deus sempre espera de nós testemunho a todo instante, a todo instante. É o nosso mestre, ele veio ensinar de Deus a sábia vontade, e por ele ao Pai chegar, e por ele chegar. Em cada passo um exemplo de amor ao semelhante. Deus sempre espera de nós testemunho a todo instante, a todo instante. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O nosso encontro semanal começa hoje com um motivo a mais para a alegria. Nós vamos receber um orador, Hélio Loureiro, ele vem do Rio de Janeiro, de Niterói, e antes de darmos início às nossas atividades, nós vamos agradecer a espiritualidade que nos intui, que orienta o trabalho da noite de hoje. Também dar as boas-vindas àqueles que vêm pela primeira vez. Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados por todos nós. Para começarmos a serenar os nossos pensamentos, eu quero convidar a Adriana para fazer uma breve leitura. Boa noite a todos. A leitura é do livro Fonte Viva. Persiste e segue. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a imudação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbe de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos surpreende. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados
e deitar-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa-se os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim, acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói e a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível que sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Obrigada. Nós que agradecemos, Adriana. E agora quero convidar o senhor Jesus, que fará a prece inicial. Meus irmãos, boa noite. Vamos agora adotar uma posição tranquila. Vamos relaxar um pouco, para termos uma conversa íntima com Deus, nosso Pai, e com Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos encarnados e estarmos mais uma vez aqui reunidos entre amigos, em Seu nome, Senhor. Queremos pedir a Ti, Senhor, que estenda o Seu manto de amor sobre a humanidade, sobre os trabalhadores encarnados e desencarnados desta e de outras casas. Olhai, Senhor, pelas famílias em desarmonia, e que o Seu manto, Senhor, vá também até os hospitais e dê a essas pessoas a tranquilidade e a certeza que as dificuldades são para o crescimento. Pedimos ainda, Senhor, a ajuda e a paz para essas pessoas que moram na rua, Senhor, com todo esse frio, que nós não conseguimos, mesmo que queiramos, auxiliar a todos. Agradecemos, Senhor, pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos, esposas, maridos, todos aqueles que nos ajudam a vencer as dificuldades do dia a dia, que nos ajudam na nossa caminhada. E que os trabalhos desta casa, Senhor, possa ser abençoado por Ti. E que o nosso orador da noite receba a Sua luz, Senhor, na Sua exposição, e que nós possamos aprender um pouco mais para a nossa reforma íntima, Senhor. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Conforme eu já havia adiantado, nós recebemos hoje Hélio Loureiro, trabalhador da Seara Espírita nas terras do Rio de Janeiro, em Niterói, e também trabalhador em uma instituição de acolhimento para crianças, que é a Casa de Batuíra. Seja bem-vindo, Hélio. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. Quando conhecemos o Espiritismo, temos um convite para mudar, dar um novo rumo à nossa existência,
dá um novo rumo aos nossos dias. A doutrina espírita não nos obriga a nada, nos convida à mudança. A mudança do nosso modo de ser, a mudança do ângulo com o qual nós vemos a vida. Isso dá uma tônica diferente no nosso caminhar. Aquela tristeza que rondava os nossos dias e que, às vezes, queria armar barracas de vitória em nosso coração, ela vai embora, porque nós encontramos a alegria de viver todas as vezes que deixamos a proposta espírita tomar conta de nosso ser. Então, é com muita alegria que aqui compareço, me sinto honrado pela oportunidade da fala, de dividir com os irmãos esses minutos de reflexão sobre o ensinamento espírita, que é algo que o ladrão não vai roubar e que não vai enferrujar nunca. Não ocupa espaço e enriquece o nosso espírito. Cada vez mais você se torna responsável, se torna dirigente da sua própria existência, quando você deixa o Espiritismo entrar em sua vida. A proposta espírita é muito simples. Baseia-se no Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas, nos ensinou Jesus. E se nós temos a proposta do Cristo, temos junto a nós todos aqueles que lutaram antes de nós, para que pudéssemos ter um espaço hoje livre, com respeito na sociedade, para que pudéssemos, com as portas abertas, divulgar aquilo que é de conhecimento do homem há muito tempo, mas que, pelo fato de algumas modificações no pensamento daquilo que Jesus ensinou, houveram modificações substanciais naquilo que ficou dito por Jesus. Como, por exemplo, a reencarnação é um fato, e nós não encontramos essa crença de modo comum nas outras religiões. E outros fatos que nos dão a plena certeza de que o que nós falamos está de acordo totalmente com aquilo que Jesus nos ensinou. Então, para nós, é o momento de reflexão, de estudo, onde nós crescemos um pouco mais. E o tema, tudo passa, tudo fica, tudo posso naquele que me fortalece. São os 3 tudos. E dá para a gente reflexionar sobre a nossa posição perante a vida. O que eu estou fazendo da minha existência na Terra? Será que eu, que acredito na reencarnação, me comporto como tal? Ou será que tenho que fazer modificações, eu meu modo de ser, para ter uma existência condigna com a crença na reencarnação? Quem crê na reencarnação não tem medo da morte. Se nós não temos medo da morte, temos, sim, o direito à conservação. E o instinto de conservação é inerente a qualquer ser, seja humano ou não. Mas nós, que acreditamos na perenidade da vida, nós não ficamos afeiçoados, presos àquilo que vai ficar aqui. Quando estudamos o Espiritismo, descobrimos que esse corpo de carne é o empréstimo de Deus. Até sobre o bom uso ou o mau uso dele, nós vamos ter que prestar contas, como consta lá no Evangelho. Dá contas da tua administração. E, face a isso, nós temos que entender que, do jeito como a gente leva a vida, em alguns abusos que nós praticamos, quando conhecemos o Espiritismo, somos convidados à via do meio. E a via do meio é a via da temperança, a via que nos dá uma condição
de nós sermos sempre compreensivos. O primeiro, tudo passa. E muitas vezes nós enfrentamos situações em nosso cotidiano que nós ficamos naquela, quando que isso vai passar? Primeiro que a gente fica assim, logo comigo, não mereço não. Comigo essa dor me visitando, não pedi isso, na verdade não pediu, implorou. Lá no mundo espiritual, antes de voltar à Terra, muitos de nós tivemos a oportunidade de planejar a nossa reencarnação. E junto com os engenheiros da reencarnação, está lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, no departamento, no Ministério da Reencarnação, existem os engenheiros da reencarnação. O que já me fez até fazer alguns protestos espirituais, que eu acho que, como advogado, deveria ter advogado da reencarnação. Mas não tem engenheiros. Não sei porque não tem médico da reencarnação, mas só tem engenheiro da reencarnação, que eu já acho que é motivo já de fazer uma ação, um TAC lá no mundo espiritual, porque a gente consegue modificar. Mas nós pedimos, de acordo com os erros que nós praticamos, de acordo com a nossa contabilidade espiritual, erros e acertos, é feito uma programação reencarnatória, aonde nos é dada a oportunidade de escolher, digamos, 10 desafios no próximo mergulho na carne, na próxima existência terrena, na próxima reencarnação. E aí temos lá 10 itens muito fáceis de serem superados, como, por exemplo, orgulho, vaidade, egoísmo, tudo facinho, né? Tudo muito fácil. E aí nós, junto com os amigos espirituais que ficam do outro lado da vida torcendo por nós, temos muitos amigos espirituais. Damos ibope aos perseguidores, aos cobradores. Esquecemos que temos um time, um grupo imenso de espíritos amigos que ficam do outro lado da vida torcendo por nós, torcendo para que todos nós, ou que cada um de nós, tenhamos condições de vencer a nós próprios. Que o maior desafio é vencer a si próprio. Esse é o maior desafio da nossa existência. E aí, quando, na hora de escolher, a gente fala assim para o engenheiro, eu queria o item 1, o item 4, o item 7, não, 7 não. 7 não vai dar nessa não, você deixa para a próxima. Mas o 7 está aí, é egoísmo, me deixa enfrentar egoísmo nessa. Não vai dar não. Nessa você espera um pouquinho, vamos encontrar aí alguns outros para você enfrentar, e você vai vencer, tem mais chance de vencer. Não, eu quero. E aí ficou igual sem criança, né? Fica pedindo. E aquele fala, pai, deixa, pai, deixa, pai. Não deixa. Vai falar com sua mãe. Não, a mãe, fala com seu pai. Papai fala, olha, quer sua mãe falar, está falado. Mamãe, ele disse que pode. Se ele falou que pode, então me dá. Pronto. E aí começa aquele estágio, né, do aborrecente. Eu já fui, então posso falar à vontade, né? Que ele quer, porque quer. Não tem uma razão, mas ele quer. E aí, naquilo, o pai não dorme, a mãe não dorme, dá 5 da manhã, 6, 7 e meia, ele chega. Da manhã. Saiu meia-noite da noite anterior. Né? Não aqui que temos um juiz muito da vara da infância, que pega todo mundo aí, então é um negócio diferente. Mas, na onde eu moro, meu Deus do céu, o controle é zero. Então, é uma situação complicada. Né? É outro estado, posso falar à vontade. Não tem nada a ver com Minas Gerais. Mas, nessa programação reencarnatória, nós insistimos muito para enfrentar algumas situações complicadas. E aí o benfeitor diz, não vai dar, você não vai conseguir. Já estou vendo aqui do seu passado, você não tem forças para isso. E nós nos ajoelhamos, imploramos passar pelas provas. A prova da doença e outras provas de dificuldade no próprio relacionamento. Tudo isso faz com que nós voltemos à Terra com as provas que nós pedimos. E como Deus não dá fardo mais pesado que as nossas forças,
nós voltamos exatamente com aquilo que nós conseguimos superar. E quando chega na Terra, com a bênção e o esquecimento passado, fala assim, não, essa prova eu não aguento, não sei quem pediu isso para mim. Eu não vou aguentar, não, eu vou cair. Não cai, não. Encontramos forças dentro de nós e a gente consegue superar. Mas tem que movimentar, como eu ontem falei na outra casa espírita, o nosso querer. Eu quero. E a gente começa a mudar. Mas, como tudo passa, eu vou contar um caso de uma amiga, como eu vim de outro estado, já me autorizaram, eu vou falar até 10 para meia-noite, não pode passar, né? Então, não é isso? Então, eu vou falando, estão 732 casos, mais do que o número de audiência, para a gente falar bem hoje. O primeiro caso é interessante, uma amiga, muito querida da minha alma, presidente de uma casa espírita no sul fluminense, numa cidade que é o início de uma região muito bonita, chamada Vale do Café, aonde, na época do Segundo Império, do Império de Pedro II, tinha ali os barões do café. Ali era uma área que se produzia muito café e tinha o trem que descia a serra, que é uma região no alto, descia para o porto do Rio de Janeiro, aonde era exportado o café. Fez muita riqueza, e naquela região toda ali do vale, tem muitas cidades onde tinha os barões, os condes, as condessas. O maior número de títulos de nobreza foi do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Tirando dali, é mais ou menos 60%. Dali, você tem os outros, de outros estados, como aqui em Minas, tem diversos títulos, mas no estado do Rio e na cidade do Rio de Janeiro, tem muitos barões, condes, condessas, até hoje reencarnado, né? Aí mora no complexo de um alemão, mora em outras situações, mas é a lei da causa e efeito, né? É uma coisa diferente. E essa minha amiga, ela, muito íntima, me ajudou muito no processo de unificação, no qual eu me vi envolvido durante 5 anos, unificação do próprio movimento espírita do estado do Rio de Janeiro. Ela me abriu portas emperradas, um jeito dela de ser, e ela foi diagnosticado um câncer em um rim. E ela me disse assim, eu tenho 2, posso ficar com 1. Mas tinha que ver o cuidado com que ela falou comigo, parecia que o negócio era comigo. E eu falei assim, não, minha amiga, você vai superar, você vai passar. Ficou 1 ano, 1 mês e 2 dias na Terra. E era 1h40 de viagem, então, sempre que podia, eu fugia do expediente, advogado, fugia, ia lá e voltava. E almoçava com ela, ou tomava um chá com ela da tarde, passava horas conversando. Ela tinha certeza da desencarnação. E eu tinha certeza de que Deus não ia fazer aquilo. Ela ia conseguir superar. Ela deveria desencarnou com 73 anos, mas durinha, né, toda assim, uma senhora bem vistosa, né, para falar uma palavra antiga, né, e muito ágil, e muito viva, muito ativa. E começamos a ter diversos assuntos, falando sobre espiritualidade. E, em um momento, ela teve uma piora muito grande, ela veio desencarnar em maio de 2 anos atrás, em 3 de maio de 2 anos atrás, 2012. Quando foi 23 de abril, é feriado no estado do Rio de Janeiro, dia de São Jorge. E aí eu fui com minha esposa e com meus filhos lá vê-la. Ela estava em casa ainda, muito abatida, era pequenininha, franzina, magrinha. E ela falou assim, Hélio, você me ajuda a escolher uma pessoa? Eu disse, como assim? É porque no estatuto da nossa casa espírita não tem vice-presidente. Como que não tem? Não tem. E, pelo estatuto, quem vai me suceder é o tesoureiro, que é o meu marido, e eu não quero ele presidente do centro. Por que você não quer? Não vai dar certo.
não vai dar certo, porque eu vou querer me meter, mesmo como desencarnada, o negócio não vai dar certo. E aí, eu disse, bom, e o que você faz? A minha ideia é fazer uma assembleia e escolher uma pessoa. Quem que você acha? Olha, eu sou muito amigo da casa, frequento a casa, sou íntimo de todo mundo aqui na casa, mas quem tem que escolher são os associados, ou quem você indicar, eles vão referendar. Mas quem que você acha que deve ser? Mas a responsabilidade não é minha, de quem vai ficar aqui na casa. E nisso a gente ficou uns 10 minutos. Ela falou, não adianta, mais teimosa do que eu você não é, então você vai dizer um nome. Ah, meu pai do céu, e agora? Então, lá tem um termo que é assim, a reia trouxa fala. Então, a gente arrei a trouxa e falei, fulana de tal. Ela falou assim, não tinha pensado nela, não. Você, pois é, eu acho ela ponderada. Você acha? Acho que ela vai ser uma ótima dirigente. É um pouquinho assim apagada. Eu disse, não, é porque você brilha muito. Então, os outros não conseguem brilhar. Ela disse, gostei, vai ser fulana. Não, você vai levar o nome à Assembleia. Eu vou levar o nome à Assembleia. Não deu tempo. E aquela conversa ficou só entre nós. Ela internou uns 4 dias antes de desencarnar. Um dia antes, eu fui lá vê-la na UTI. E aí fui conversar com ela, e aí eu fiquei olhando para ela, não tinha muito assunto, né? Ficou um clima assim meio estranho, vai falar o quê? E ela vai falar o quê? Eu vou falar o quê? E eu falei, você comeu alguma coisa hoje? Ela, uma tangerina. Eu disse, mas não é comida de gente? Uma só? Você tem que comer comida. Às vezes, não preciso mais não. Por quê? Que eu já estou partindo. Eu disse, não vai falar isso. Ela, Hélio, você é chorão. Não chora agora não, nem chora. Mas eu vou partir, mas vou dizer você uma coisa, do jeito que eu estou indo, isso passa logo. Não vai nem doer. Como que não vai doer? Eu tenho certeza que não vai doer. E eu vou vir te avisar. Não vem, não. Não, eu vou te avisar. Onde você estiver, eu vou lá, eu vou te avisar que eu fui, que eu vou dizer a você se doeu ou se não doeu. Você, olha, mas isso é tão filosófico, é uma coisa tão pessoal, não precisa avisar. Não, eu vou te avisar, faz questão. Você não faz questão, não, minha querida. Vai que você chega numa hora imprópria. Não, eu vou te avisar. Bom, a teimosia, ela é querer me vencer, então faz aquilo que você quiser. Ela falou assim, então faz uma coisa, vamos fazer agora uma coisa? Eu falei, vamos, o que você quer? Só pode entrar uma pessoa por vez. Você chama o teimoso do meu marido? Claro que eu chamo. Mas aí ele entra e eu saio. Não, antes, na porta aqui, vocês vão, os dois ficam pertinho, antes dele entrar e de você sair, a gente vai falar junto o nome da pessoa que vai ficar. Você está pensando nisso agora? Eu estou, porque a casa tem que ficar certinha. Porque se a casa espírita ficar mais ou menos, eu não vou conseguir ficar livre aqui da Terra. Eu quero deixar ele subir. Eu quero ele subir ou descer, ou ficar no plano, mas eu quero ficar longe disso aqui. Bom, o marido subiu, e é um doce, uma criatura muito doce, mas eu não sou marido. Então, ela que é a esposa, ela sabe, né? Então, eu tenho aquela convivência, e ela falou assim, fulano, ele, oi, chama de filhinha. Filhinha, o que é, filhinha? Fulana de tal é a nossa indicada, né, Hélio? Você é. Então, aí ele, então tá bom. Então, agora você desce que ele volta. Oh, meu Deus, mas não era para o seu marido voltar? Não, ele está comigo aqui vários dias, deixa, você volta. Aí eu voltei. Aí está lá falando sem a máscara. Vem enfermeiro, coloca a máscara. Com máscara não consegue falar. Nisso ela falou assim, faz um Pai Nosso e vai embora, que eu já estou indo embora. Não, você vai ainda ficar aqui, você está internada há 3 dias. Não, vamos fazer um Pai Nosso junto. Aí eu orei, pedi ajuda aos espíritos, fui embora. No que eu estou saindo, a porta está aberta e um amigo espiritual falou assim, se despede sua amiga. É a última vez que você vê ela encarnada. Aí eu me virei para ela, está olhando, eu fiz assim, ela falou assim. Poxa vida, eu estou dando aula, ela está mandando, vai embora, vai embora. Fui para casa. No dia seguinte, teve atividades normais no centro, na casa que eu frequento. E cheguei em casa umas 10 horas da noite, e estamos naquela luta
que quem tem filho pequeno sabe de botar para dormir, né? Deita um, levanta outro, deita um, levanta outro, foge o outro, e naquele corre-corre, a mulher com as crianças para dormir. Aí, finalmente, 10 para as 11, os dois, quase a gente caindo, né? De tanto sono e cansado, eles tombaram de sono. Aí, bom, agora eu vou ao banho. Antes, estou apanhando a toalha, vejo ela passar e falar assim, e nem doeu. Ah, não é possível. E nem doeu? Aí eu falei para minha mulher, olha, passou aqui agora. Ela, quem? Fulana. Passou aqui agora, ela falou para mim, nem doeu. Como é que você sabe? Eu vi, ela passou aqui e falou para mim com aquele sorriso lindo, e nem doeu. Aí entrei para o banho. Quando entrei para o banho, o telefone tocou. Era o marido. Aí, diz que eu retorno. Não, ele quer falar, ele está chorando. Já sei, filhinha já foi para o outro lado, esteve aqui, falou comigo. Mas eu não posso falar isso, disse a minha esposa. Você fala. Aí, no chuveiro, para falar, você, meu Deus, até levar um choque, né? Aí eu falei, oi, fulano. A filhinha, já sei, ela passou aqui. Como é que ela passou aí? Ela passou aqui e falou que não doeu. Você, não, depois eu te explico. Aí, meia-noite, estou eu ligando para ele para poder dizer como que aconteceu a visita dela. É comum? Não. É possível? É. Dependendo do desprendimento do espírito. Ela passou um tempo numa doença regeneradora da alma, corretiva de rumo, que é o câncer. Corrigiu o rumo dela. Então, ela já saiu do corpo consciente. E, antes de seguir viagem, ela optou em me visitar, só para dizer, não doeu. Então, tudo passa. Por maior que seja a dor que te visita, vai passar. Também, por maior que seja a euforia e a alegria, vai passar. Porque aqui nós vamos colher aquilo que nós aqui semeamos. O tudo passa. O tudo fica. Tem a ver com a maior dificuldade que nós, espíritas, vergonhosamente passamos após a desencarnação. Vergonhosamente, nós, espíritas, estamos dando muito trabalho ao chegar no mundo espiritual por causa do ter, das posses. Infelizmente, temos uma dificuldade muito grande de nos desapegar dos bens terrenos. Somos ótimos na fala, na dialética, no ensinar. Mas, na hora de doar, lá na nossa casa, vamos fazendo a campanha do agasalho. Não faz o frio congelante daqui. Aliás, eu adoro. Nosso frio congelante lá é 20 graus, imagina você, né? Na cidade onde eu moro, que é São Gonçalo, que é a nível do mar, né? Na região serrana é frio, mas não tanto quanto aqui. Aqui é bem frio e eu estou adorando, não está doendo nada, está um espetáculo para mim. Mas, lá na nossa campanha, fizemos o folder para entregar para as pessoas que frequentam a casa, e eu fiz a questão de acrescentar uma frase, que é assim: doe aquilo que você está indo usando. Por quê? Primeiro, a pessoa abre, chegou com o folder, campanha do agasalho, aí abre o armário. Naquela parte dos agasalhos. Aqui não, que vocês usam um ano inteiro agasalho, né? Já vi que aqui só faz frio, ou é menos frio, ou é mais frio. Lá não. Lá é quente, mais quente, ou torturantemente calor, né? E aí, abre aquele cheirinho, né, de naftalina e vai começar a ver os agasalhos para dar. Aí você, não, essa blusa aqui foi minha madrinha que me deu quando eu fiz 15 anos. Não, essa não. Aí coloca de lado lá. Esse casaco aqui eu ganhei no meu aniversário de 72. Esse eu não vou dar, não. E vai colocando de lado. Aí pega um que está bem ralinho, aquele que nem o cachorro quer para deitar em cima. Esse vou dar para um pobre. Aí dá aquele que nem o pobre mais aceita. Então, a nossa dificuldade
é grandiosa. Se Jesus disse assim, por que você se tortura pelo ter? Você só pode usar uma túnica por vez. Por que muitas vezes nós nos afatigamos pelo ouro, quando tudo fica? E naquela ânsia de ter, do mais, nós não conseguimos viver. Vivemos de tal forma que lutamos ardentemente para manter um status na sociedade que vai nos fazer ficar conhecidos pela roupa que usa, pelo perfume que usa, pelo carro que tem, quando, na verdade, tudo isso fica. Tudo vai ficar, porque caixão não tem gaveta. O dia que inventar, você não compra, porque não vai ter uso. Não tem gaveta. Se caixão não tem gaveta, o que a gente leva daqui? O bem que fizermos. O bem que fizermos na terra vai, e aí a palavra é essa, advogar em nosso favor lá no mundo espiritual. Na hora do julgamento do tribunal da nossa consciência, é o bem que fizemos aqui. E o melhor, o bem que fizemos e esquecemos. Não é o bem que a gente faz mirando um troco, não, uma retribuição, não. É o bem pelo bem. Temos um companheiro da nossa mocidade espírita que, aos 23 anos, ele está agora com 24, ele sofreu um acidente de moto. Estava indo, ele era de uma força militar, estava indo para o serviço de moto, e na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, ele levou uma fechada de um ônibus, e aí ele caiu e teve perda de massa encefálica. Ele hoje vegeta em cima de uma cama. O pai e a mãe simplesmente abandonaram ele lá na infância. Ele foi criado por uma outra família. E quando o pai e a mãe, que não vivem mais juntos, está falando de direito de família, toda hora, mas direito tem tudo, né? O pai e a mãe largou, e aí deixou com essa família, e uma coisa muito triste, com 3 aninhos, o pai falou assim, fica com meu filho aqui que eu vou ali na farmácia. Voltou 1 ano depois. E quando foi apanhar, a família não deu de volta. Como que você vai apanhar se eu deixo 1 ano a criança aqui? Então, o pai não é aquele que gera. Além de gerar, tem que criar. Tem que ser um pai participante. Tem que participar de tudo. Porque ter filhos e criar filhos é uma grande missão. Está lá no livro dos Espíritos. A missão do pai e da mãe é encaminhar os filhos para Deus. Mas os Espíritos respondem a Allan Kardec que nem tudo nós fazemos. Os homens, os pais, se preocupam mais com as árvores do seu jardim do que com a educação de seus filhos. Isso é algo que está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos é que informam a Allan Kardec e cabe a nós a responsabilidade de encaminhar os filhos para Deus. Então, esse jovem da nossa mocidade espírita está entrevado numa cama, a família que o cria, que o criou, está com ele lá, e soubemos da notícia, há uns 3 meses atrás, que ele teve o acidente, porque mora num bairro bem distante. Aqui seria já numa outra cidade, que a cidade onde eu moro é muito grande. Tentaram já ratear, mas não deu. Então, é uma cidade com uma área territorial imensa. Então, no bairro distante, e nós fomos lá fazer a visita. Marcamos antes, porque a mãe que cria ele é uma católica militante, de todo dia missa, de comungar, de confessar. É muito bonito de ver. Mas nós somos espíritas, o garoto era espírita. Então, nós fizemos uma proposta de fazer uma visita religiosa e também humanitária, porque os gastos são elevadíssimos para poder manter ele ali. Ele faz a alimentação parental. E
ele praticamente está vegetando, mas ele enxerga e se comunica pelo olhar. Quando eu cheguei, uma lágrima rolou, ele lembrou de mim. Um jovem muito bonito, mas agora já completamente disforme, porque a doença maltrata. E aí conversei, fizemos o passe, e depois da quarta visita, uma visita por semana, ela, muito católica, falou assim: eu acho interessante permitir a visita de vocês para orar por ele, porque é a religião dele, então eu tenho que respeitar. Mas vocês sabem que eu sou católico, vocês sabemos e respeitamos. Mas eu nunca vi, completou ela, ninguém fazer o bem pelo bem. Os meus irmãos lá da igreja, quando eu passo a lista daquilo que ele precisa, escolhem o mais barato. Vocês escolheram o mais caro e conseguiram. Trouxeram remédios caros, tudo que ele usa do mais caro. Eu já estou abastecido por 3 meses. E me disseram que o espiritismo era do mal. E eu não sabia que ele frequentava uma religião aonde se faz o bem pelo bem. E isso confortou tanto. Por quê? O trânsito lá é cruel, não é um engarrafamento que você tem aqui, não. É um engarrafamento bonito, de ficar parado um bom tempo, né? Então, da minha casa, a casa dele, dentro da mesma cidade, é 1h30. É muito longe. E tudo parado. E a gente vai lá, faz a visita, a oração, e levamos aquilo que seria para ele necessário e importante. Claro que movimentamos a máquina da amizade, muitos amigos pedindo, e conseguimos gratuitamente tudo aquilo que era para ele importante. Mas o respeito àquela situação é muito interessante, fazer o bem pelo bem. E nisso de tudo fica, ele tinha uma moto que cuidava muito da moto, e tirava, desmontava a moto, montava a moto, limpava, cuidava, ele fazia da moto o uso para ele ir para o serviço dele. E a moto ficou imprestável depois do acidente. Mas uma pessoa lá, uma pessoa amiga, resolveu consertar a moto, e a moto estava lá, parada. E eu fui e falei assim: o que vocês vão fazer com a moto? Ah, a moto é dele. Mas ele está na cama. Ele não anda. Ele está paralítico. O que vocês vão fazer com a moto? A moto é dele. Mas a moto é dele, eu já sei. E qual vai ser o fim útil da moto? Ah, não sei. Quando ele começar a falar, aí vai ser: ah, meu Deus, e se não voltar a falar? E se não voltar? Porque teve perda de base cefálica, ele tem um buraco aqui. Vai operar, vai colocar de novo um casco aqui que perdeu. Como é que vai ser? Por que essa moto? Aí eu ousei falar: por que não pega a moto, vende e transforma em remédio para ele? Aí ela me disse: não posso fazer isso. Mas por que não pode? Porque a moto é dele, eu não tenho autorização para isso. E, em segundo lugar, o remédio vai acabar. Você vai, e a moto, se ninguém usar? Vai também um dia acabar. Qual é a utilidade de um bem que vai acabar e que pode ser útil se for vendido? E aí comecei a falar, resolveram fazer uma reunião em família para decidir o que ia fazer com uma coisa que não ia ter utilidade mais. Para quê? Uma moto para um jovem de 24 anos, entrevado numa cama, e só realmente por Deus que ele voltará a andar, a falar, a se movimentar, que não move nada a não ser os olhos que ele pisca. É algo muito difícil. Então, o tudo fica, é uma grande lição, para que possamos empreender e guardar em nós a certeza de que tudo aquilo que temos é empréstimo de Deus, nada é nosso. E tudo vai ficar. Então, temos que fazer desprendimentos das coisas que não vamos levar.
Um dia desses, eu tenho um casal de filhos, a menina tem 8, o menino tem 7. E aí, conversando, eles chegaram da escola com a notícia de que, na aula de espanhol, foi mostrado uma nota de um peso argentino. Então, descobriram que existe dinheiro fora do Brasil, descobriram sobre câmbio, começaram a falar de moedas. E aí eu lembrei que, na minha infância, eu ganhei de um tio-avô moedas de outros países e tinha guardado dentro de uma caixinha. E essa caixinha estava no fundo do armário, naquela parte do armário do marido que a mulher não mexe. Sabe aquela parte? Que não pode mexer? Aquela parte assim, aqui não pode mexer. Aquela parte ali, que lá em casa se resume a uns 20 centímetros por 30, ali não pode mexer. Então, ali eu achei a caixinha. Aí trouxe, tinha umas 20 moedas. E aí eu falei assim, olha, eu tenho aqui uma moeda. Aí dei para o meu filho uma moeda desse tamanho, $1 australiano. Ele achou aquilo lindo demais. Aí começou a mostrar para a irmã, e o meu? Espera aí, eu peguei, dei uma libra esterlina. Uma libra, que é a moeda da Inglaterra. Mas o tamanho não era igual. Ela falou assim, mas isso aqui não é igual àquilo ali. Disse, não, minha filha, a sua vale mais. Ah, vale não. Olha dele, é maior. Disse, e agora? Aí, para compensar, eu dei um florim, que era a moeda antiga da Holanda. Ela falou assim, é bonito, mas as duas juntas não chega dele, não. Aí ela tem 2, eu também quero 2. Aí, para não causar um estrago maior, dei uma peseta da Espanha, que era uma moeda minúscula, pequenininha, mas desse tamanho, pai, pronto. Está a minha caixinha de moeda já rateada, inventário feito em vida. Adiantamento da legítima, né? Distribuir já. Eu pensei assim, meu Deus, eu te guardava tudo isso, tinha até esquecido disso. E agora, os meus filhos estão com aquilo que eu juntei, e tinha um apego naquilo, eu pegava, fechava a porta, abria, ficava olhando, viajando pelas moedas, e agora aquilo não tem mais nenhuma função dentro de minha vida, porque tudo fica. Temos ainda 2h30, vamos agora começar com tudo posso naquele que me fortalece. A nossa casa espírita é uma casa assistencial espírita, ou seja, temos uma parceria com um órgão chamado Capemisa Social e temos um serviço com famílias. São Gonçalo é, como falei, a segunda maior cidade do estado do Rio, 1.100.000 habitantes, e é uma cidade de dormitório. As pessoas trabalham no Rio e dormem em São Gonçalo. Tem bolsões de miséria. A nossa casa está em um dos bolsões de miséria. É um complexo de várias favelas, e a nossa casa está no início desse complexo. Então, atendemos a 70 famílias num programa de inclusão social e de segurança alimentar, ou seja, para não deixar morrer de fome e para recuperar o peso ideal das crianças. E as crianças ficam lá conosco, de 8 às 4 da tarde, 8 da manhã às 4 da tarde, fazem 3 refeições. Hoje, o número é 90 crianças. E cada uma tem uma história, cada uma tem uma riqueza de vida. E, quando eu posso, eu vou para lá, porque não fica perto do meu escritório, mas eu vou na entrada ou na saída dos turnos para ver. E um dia desses, um dos meninos, já tem uns 2 anos isso que eu vou dizer. O menino foi na sala da administração, a minha esposa é administradora, reclamando de uma dor de cabeça. Mas ele é aquele tipo que não tem pai. Então, lá, inclusive, o MP tem uma campanha em nome do pai, para que se coloque o nome do pai nas certidões, porque lá a mulher ela é pai, ela é mãe e pai. Ela faz tudo e o pai simplesmente só faz, o filho vai embora. E ele, por muita carência, ele sempre reclama de dor, sempre reclamava de dor. Quando minha mulher foi olhá-lo, ele estava com um olho para cá e o outro olho para lá. Ele tinha tido alguma coisa. E aí colocou na Kombi e levamos para a emergência. Tínhamos uma emergência muito boa de um hospital universitário, mas, infelizmente, a emergência fechou. Então, hoje, lá, a saúde é muito, muito precária.
mas temos amigos e acionamos a rede de amigos e uma neuropediatra o atendeu. E aí descobriu que ele teve algum problema cerebral. E conseguimos interná-lo nesse hospital universitário, através só de amigos, porque nunca tem vaga para nada. E ele entrou, fez exames, ele estava com câncer, um tumor cerebral. O tumor já era tão grande que tinha tomado todo o cérebro, já estava descendo pela coluna, e ele tinha 10 anos. E aí era um menino muito frágil, magrinho, sentado na cama, e nós fizemos uma escala de passistas, para todo dia ele tomar passe. E todo dia tem visita, de 2 às 3, todo dia tínhamos visita. Eu ia com mais uma companheira às sextas-feiras. Toda sexta-feira eu ia lá. Quando eu chegava, ele falava: tio Hélio, o meu câncer não é daqueles mais violentos, não. Era. Ele não sabia. E o médico falava assim: olha, vamos fazer o que tem para fazer, mas está tudo tomado. Esse menino morre logo. E aquilo mexeu muito comigo, a gente orava por ele, ele falava: tio, eu tenho certeza que eu saio dessa. Mas por quê? Porque eu confio muito em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu falei: que bom que você tem fé, então vamos orar. Aí ele orava e pediu ao médico Jesus para que iluminasse os médicos, para que ele pudesse ter a cura dele. E aí iniciou um processo muito, muito doloroso, que ele tinha que fazer a quimioterapia no centro cirúrgico, que tamanho era a dor, e ele tinha que tomar sedativos para poder fazer a quimio. Primeiro mês ele conseguiu superar, mas já estava completamente tomado. E os passes diários. E uma sexta-feira, o médico, o professor, que é amigo de um amigo de um amigo, que era o chefe do setor de oncologia infantil, ele estava lá na hora da visita, ele me viu conversando com um menino, e ele falou: você só podia vir aqui? Aí eu fui lá: o que sou dele? Eu sou um tio, um pai, não sei, eu sou uma coisa importante para ele e ele é importante para mim. Ele falou: o senhor é da casa espírita que ele é? Sou. Ah, já entendi. Entendeu o quê? Pela estatística, ele já era para ter morrido. Mas todo dia vocês vêm e fazem assim nele, né? Isso é passe que a gente chama. Só isso que eu consigo entender, porque já era para ter. Aí fez assim com a mão. Disse: mas ele ainda não. Respondi eu: não. Então, eu acho que ele é para ficar. Não sei. O senhor pode me falar mais sobre o passe? Bom, levei um livro para ele sobre o passe, conversei sobre ele, marquei alguns dias. Bom, só pode ser isso, mas vou começar a continuar. Aí formou um grupo de estudos para entender o câncer do menino, que estava em metástase, e ele não sentia dor. Não tinha dor. E ele dizia: tio, eu vou sair. Eu vou ficar curado. Porque isso vai passar. Dentro de tudo passa. E ele falou assim: mas por que isso vai passar, meu filho? Como é que você sabe disso? Por quê? Um dia de noite, eu estava aqui, não estava sem sono, e eu vi na hora que entrou um médico de barba comprida, de óculos redondinho, mulato, e ele falou assim: meu filho, você vai ficar curado daqui a 1 mês. Você fica aqui, você fica quietinho, você não se rebela, e eu vou te dar um remedinho para você não ter dor. Estica o seu braço. O bracinho dele era assim, osso. E ele esticou o braço, e o médico pegou, diz ele, que era uma injeção desse tamanho. E ele colocou, e ele só sentiu uma picadinha de mosquito. Eu falei assim: mas qual era o nome dele? Que médico é esse? Olha, disse ele para mim que é o Dr. Guilherme March, mas eu não sei quem é. Dr. Guilherme March foi contemporâneo de Dr. Bezerra de Menezes, um espírito muito evoluído, médico homeopata, um espírito de muita luz, hoje governador espiritual do estado do Rio de Janeiro. E ele deu a certeza que o garoto ia ficar bom. Quando ele falou aquilo para mim, eu já estava certo que ele ia ficar bom.
Aquele garoto não tinha como inventar aquilo, nunca tinha ouvido falar o nome do espírito e tinha certeza que ele ia ficar bom. E eu também. E na conversa com o médico, professor de oncologia infantil, eu cheguei um dia e falei, veio aqui um médico que não estava nesse mundo e deu um remédio nele, ele vai ficar curado, e já estava faltando uns 15 dias. Eu disse, olha, daqui a 15 dias eu quero ficar curado, eu não sei não. Aí eu falei, será que ele vai falar que vai comer o diploma? E tem alguns que falam isso, né? Vou comer o diploma. Não fala isso não. Só podia fazer alguns exames nele, quantos que o senhor quiser. Então, o senhor faz exames aí, que ele poder ver a taxa de câncer, ver como é que ele está. E o menino começou a ganhar peso, estranhamente, que ele estava pele e osso. Começou a comer. De tudo que vinha, ele comia. Não estava assim. Em 15 dias, o garoto engordou. Esperto, estava corado. Ia pegar sol. Aí ele resolveu assim, olha, vamos fazer os exames. Aí fez um dos exames, viu que o câncer recuou. Recuou de tal forma que voltou à sua origem. Mas só que voltou para ficar só no cerebelo. Toda outra região do cérebro estava boa. E o médico achou aquilo estranhíssimo. Nunca vi uma remissão desse tamanho. Estava no sangue, estava nos ossos, estava já dando na pele, e ele voltou. Bom, quando deu um mês certinho, o médico falou assim, eu não quero contrariar a ordem do colega. Eu vou dar alta para ele. Ele vai fazer, vai continuar a vir aqui de 15 em 15 dias. O senhor traz, eu trago. E ele vai fazer aqui, vou começar a fazer agora rádio, porque a químio deu certo, a químio deu certo. Aí ele falou assim, aquele remedinho também que o outro colega deu, pois é, aquele remedinho que não sabe o nome, deu certo. Conclusão, o garoto foi fazer 4 aplicações. Depois de 4 aplicações de rádio, ele reclamou muito comigo, não quero mais ir no hospital, não quero mais, porque eu estou completamente curado. Mas como? Porque eu tenho certeza que Deus me fortaleceu. Eu tenho certeza que os médicos espirituais atenderam a ordem de Deus e eu estou curado. Disse, bom, aí eu fui lá. Na hora que o médico chegou, estava na porta dele e falei assim, por favor, pode fazer os exames nele? Mas, de novo, faz o exame nele. Faz, porque ele está dizendo que não quer mais vir, que está curado. Aí o médico, bom, e o colega? Não, o colega não veio mais não. Mas eu estou achando que aquele remédio foi muito bom e o negócio deu certo. E aí ele foi fazer os exames. O menino não tinha mais câncer. Nenhum câncer. Completamente curado. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Teve alta total. Voltou para a favela. Vive com os pés descalços, correndo atrás de pipa e fazendo, aprontando de uma naturalidade, porque a prova veio. Ele não precisava partir. Ele suportou com resignação e acreditou em Deus. Não estava na hora dele. Quando está em nossa hora, Deus nos chama. Então, que possamos, meus irmãos, nessa noite fria de julho, lembrar um pouco mais do poder de Deus sobre as nossas vidas. Lembrar que tudo fica, que nós temos que aprender a desapegar de vez daquilo que vai ficar. E lembrar também de que tudo passa, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe abundantemente as famílias hoje aqui representadas. Abençoe essa casa, os seus dirigentes, os seus trabalhadores, e que possa sempre aqui estar com as portas abertas, servindo a água pura do Evangelho de Jesus a todos aqueles que aqui vierem. Muita paz a todos, que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Meus amigos, boa noite a todos. Valeu a pena enfrentar o frio, porque aqui o povo foge da casa espírita nessa época, né? O pessoal some porque o frio nos faz ficar em casa. Mas eu acredito que realmente valeu a pena para a gente fazer essas reflexões, pensar
nessas possibilidades, né, de que tudo passa, de que tudo fica e de que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Hoje nós não teremos o passe como de praxe, nós teremos aí um passe coletivo, então vamos buscar uma boa posição, envolvendo o nosso pensamento de forma com que os bons espíritos possam atuar, trazer para nós o equilíbrio que tanto esperamos. Meus irmãos, nós que entendemos que o pensamento é tudo, possamos nos permitir nesse instante nos desvincular das preocupações materiais, nos entendendo como espíritos famintos de luz, famintos de paz, famintos de conexão e de comunhão com Deus. Que possamos mergulhar no silêncio interior, permitindo que o que há de melhor em nós possa eclodir. Que em uníssono possamos erguer os nossos pensamentos até o nosso Criador e dizê-lo: Pai, muito obrigado por tudo que tem nos dado. Nós que vislumbramos as suas leis, regendo o micro e o macrocosmo, nos colocamos genuflexos, compreendendo a nossa pequenez e buscando erguer o olhar para o horizonte. Agradecidos somos, ó Pai, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, acima de tudo pela doutrina dos Espíritos, que vem guiar as nossas existências, a fim de que em nós não haja revolta, não haja rancor, mágoa ou desejo de vingança. Auxilia-nos, ó Pai, a nos desapegar das coisas que nos prendem ainda à retaguarda, a fim de que o eu verdadeiro, o homem novo, possa surgir em cada atitude que eu tiver aqui na terra, e desta forma possamos juntos colaborar na edificação do seu reino aqui na terra. Agradecidos somos também, Senhor, pelas dificuldades, pelas lutas que a vida nos apresenta, e que desta forma conseguimos sim crescer, evoluir e amar. Rogamos por nós, nossos familiares, nosso movimento espírita, mas em especial, Senhor, na noite de hoje, pelo nosso companheiro Hélio, que sai de sua cidade e vem nos trazer reflexões profundas para ajudar na solidificação da nossa fé. Rogamos por ele, seus familiares e também por todo o trabalho que ele tem abraçado. Gostaríamos, Senhor, também lhe pedir por todos os sofredores da terra, por todas aquelas pessoas que perderam a esperança, por todas aquelas pessoas que acreditam no poder do ódio e que alimentam o desejo da vingança. Que os espíritos benfazejos possa trazer a esperança a esses corações e que eles possam se sentir filhos de Deus, irmãos nossos em humanidade. Que possamos nesse instante perceber a falange de Jaburu, o mentor desta casa, envolvendo a cada um de nós, nos magnetizando, tratando-nos com a bioenergia, que possamos restabelecer as nossas forças, quebrar o vínculo com o pensamento negativo, que possamos fazer uma limpeza psíquica, permitindo em nós
vivenciarmos nesse instante a esperança de dias melhores. Porque tudo passa, tudo fica, e tudo posso naquele que me fortalece. Que Jesus seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, no mais, uma boa noite a todos. Se alguém necessitar de um atendimento fraterno, só procurar a recepção, que a gente encaminha aí para conversar com vocês. E teremos no mês que vem o nosso evento, o Festival de Massas, né? Em agosto a gente já começa a divulgar aí, contamos com a participação de todos. No mais, uma boa noite e que Jesus realmente seja conosco.